Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Você já viu em outro vídeo esse slide aqui da fenologia, mas hoje nós vamos falar da interação dessa fenologia com o fator do clima para você bem definir a adubação nitrogenada. Mas se você ainda não é inscrito aqui no Horta Online, se inscreva, deixe seu like na confiança, que o vídeo será excelente. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Em um vídeo anterior, eu falei sobre a fenologia da cebola. O que é fenologia? São as fases de desenvolvimento da cebola e alguns traços culturais que você precisa fazer nessas fases. E eu disse que eu ia gravar mais vídeos aí detalhando sobre algumas desses traços culturais, sobre alguns dos manejos. E um ponto importante, você vai lembrar lá no vídeo, que nós falamos que no desenvolvimento vegetativo aqui inicial, é a fase importante da adubação nitrogenada. Foi um dos tratos culturais, adubação nitrogenada de cobertura, que eu citei lá no vídeo anterior. E a cebola, também lá naquele vídeo, eu disse que cebola, o bulbo da cebola é um conjunto de folhas entumecidas, ou seja, folhas estimuladas a acumular reserva ali na base e esse bulbo entumeceu, a folha cresceu, ela acumulou reserva. Morfologicamente falando, seria isso. Agora, veja bem, é possível raciocinar que o tamanho do bulbo tem a ver com o número de folhas. Mais folhas, em tese, você vai ter maior tamanho do bulbo. É claro que você precisa ter a manutenção da folha sadia na planta para isso. Mas existe uma alta correlação entre o tamanho da folha, o número de folhas especialmente, com o tamanho do bulbo. Lá no desenvolvimento vegetativo, nós vamos fazer, então, a adubação nitrogenada de cobertura, que é de suma importância, porque ela estimula a emissão de novas folhas. E, de certa forma, o nitrogênio bloqueia aqueles hormônios que vão estimular o acúmulo de reserva. E enquanto o nitrogênio ou compostos nitrogenados estão bloqueando estes hormônios, a planta emite novas folhas. Então, a cebola, se você pegar a fisiologia da planta em conjunto com os fatores do clima, como que é a condição climática, o que a cebola precisa para bem desenvolver? Ela precisa de dias curtos, com temperaturas amenas nessa fase inicial. Por quê? Porque os dias curtos com temperaturas amenas, eles induzem a emissão de novas folhas. A cebola tem um estímulo à vegetação nessa situação. Já para bulbificar, a cebola carece de dias longos com alta temperatura. Então vejam que eu tenho duas condições climáticas bem marcantes. Dias curtos vão induzir vegetação, enquanto que dias longos e alta temperatura vão induzir bulbificação. Porém, muitos cultivos no Brasil, especialmente os cultivos do Cerrado e do Nordeste, o que a gente tem de condição climática normalmente na fase de semeadura? Nós temos alta temperatura e alto fotoperíodo longo. E o que acontece nessa situação? A cebola já vai emergir e imediatamente ela já vai estar sendo estimulada a bulbificar. E o que pode acontecer? Ela pode bulbificar muito precocemente. E ao bulbificar precocemente, ela forma um bulbo pequeno, sem valor comercial. Por outro lado, se você pegar alguns cultivos que podem ser feitos mais tardios lá no sul, ou então principalmente os semeios tardios do cerrado, o que esses semeios têm? Eles têm uma condição de dias mais curtos, que estão cada vez mais encurtando. Por exemplo, quando a gente semeia em abril, em maio, a cebola vai pegar dias encurtando até julho e temperaturas mais amenas. E qual seria a tendência da cebola? De vegetar. Isso é bom até certo ponto.
Para as cebolas de dias curtos, cebolas precoces, nós falamos aí que um ciclo ideal de 110, 130 dias, 140 no máximo. Se você tem um número excessivo de folhas, o ciclo pode alongar. A planta pode ter um pseudocaule muito grosso, prejudicando a conformação de um bulbo de qualidade, a boa secagem, ou mesmo a planta se preparar para um bulbo muito grande, que não é compatível com o desejo do mercado consumidor. Então nós precisamos ter um equilíbrio entre induzir vegetação, induzir bulbificação, porque no final das contas a gente precisa de uma planta bulbificada produzindo um bulbo classe 3 com aproximadamente 8 a 10, no máximo 12 folhas. A gente precisa de compreender muito bem esse fato que cebola ela tem a indução de vegetação com dias curtos, temperatura amena, e ela tem indução de bulbificação com dias longos, temperaturas altas. E o moderador entre esses dois meios é o nitrogênio. Então, normalmente, quando a gente tem essa indução de bulbificação muito intensa, muito precoce, as doses de nitrogênio aplicadas aqui nessa fase do desenvolvimento vegetativo são mais cedo e são maiores. Ao passo que aquelas condições de semeadura em que você tem um semeio em dias curtos, temperaturas amenas, o nitrogênio pode ser aplicado um pouco mais tardio e em doses mais baixas. É claro que você precisa de customizar isso para outros fatores, como a variedade, o estoque de nitrogênio do solo. O nosso departamento de consultoria, ele trabalha no Horta Online com adubação customizada, levando em consideração esses fatores do clima, também por variáveis de solo, por uma série de perguntas que você responde lá no nosso questionário, a gente estima o potencial de suprimento de nitrogênio do seu solo e ainda nós temos as curvas de absorção, não vou dizer que para 100%, mas todas as principais variedades de cebola aí cultivadas no Cerrado, no Nordeste, nós temos as curvas de absorção, ou nós temos um levantamento rápido dessa informação para garantir adubação nitrogenada customizável à variedade, à condição de cultivo. E você não pode, logicamente, seguir a recomendação entre anos agrícolas, porque para uma mesma data de semeadura, suponha que você tem um semeio dia 1º de fevereiro, que você pode ter um ano com temperaturas mais amenas, mais nublado, induzindo mais vegetação, enquanto que um ano mais quente, com radiação solar mais direta, com dias mais longos, induzindo mais bulbificação. Então, para a mesma data de semeadura, você tem fatores que você vai ver que são mais assim imutáveis e outros que são mutáveis, que precisa do acompanhamento fino para você bem ajustar a dose de nitrogênio. Então, você técnico aí, você produtor que trabalha com cebola, é muito importante você observar essas condições de fotoperíodo, temperatura, junto com variedade, estoque de nitrogênio do solo, para você bem manejar o nitrogênio nessa fase. Esse ponto é um dos pontos que a gente tem muita atenção com os nossos clientes da assessoria Horta Online e que a gente preconiza nos nossos modelos de recomendação para que você tenha uma adubação ajustável de nitrogênio a esses fatores aí de variedade, de clima, de fotoperíodo, etc., que a cebola possa estar submetida. Essas dicas são muito importantes, então, para que você produza aí mais cebola, mais qualidade, com menos, com uso justo e correto dos nutrientes. O nitrogênio, ele é de certa forma o acelerador da produtividade, mas nós temos que tomar cuidado com o acelerador, porque em certas ocasiões o excesso de vegetação predispõe a planta a doenças bacterianas, e você pode às vezes investir excessivamente em folhagem em detrimento do investimento que a planta teria no bulbo. Então, por isso que esse ajuste correto, fino do nitrogênio, ele se torna de suma importância para você bem manejar aí nitrogênio nos cultivos de cebola. Tá bom? Gostou do vídeo de hoje?
que você achou? Isso aí vai te ajudar no manejo? Coloque nos comentários aqui no nosso canal, no Horta Online. Nessa altura, se você não inscreveu no canal, se inscreva, por favor, e deixe seu like aqui no vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos também, em grupos aí do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Interaja também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacé. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.